E agora chegou a hora da gente bater papo, de você fazer pergunta com o nosso plantão médico de hoje. A maternidade é um dos sonhos na vida de muitas mulheres e está cada vez mais comum que elas decidam engravidar após os 40 anos. A gente chama isso de gravidez tardia. De acordo com o levantamento da Fundação Oswaldo Cruz, com base nos dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, o DataSUS, essa tendência vem crescendo no Brasil. No início dos anos 2000, a parcela de gestantes com 35 anos ou mais ficava na faixa de 9,1%, índice que saltou para 16,5% em 2020. Tendência ou não, o fato é que é fundamental compreender as particularidades da decisão de gerar uma nova vida aos 40 anos. Para falar sobre isso, a gente conversa com ele, o nosso ginecologista, doutor Fabiano Serra. Doutor, seja muito bem-vindo à nossa casa. Obrigado, Adi. Cenário novo, tô sabendo que estou inaugurando o Natal aqui com você. É, começando hoje a nossa árvore, com carinha de Natal. Bom, obrigado, gente. Obrigado mesmo. Quando a gente fala de Natal, a gente também acho que pensa um pouquinho, acho que as mulheres pensam muito, né? O que a gente quer renascer, o que a gente quer melhorar para um próximo ano e agradecer. E como mulher, né? Provavelmente se tiver um filho, terei uma gravidez tardia. A gente fica pensando muito sobre isso, doutor. Qual é a hora? Coloca o trabalho, a mulher hoje que ela tem essa liberdade, que trabalha muito diferente de anos atrás, que vive muito mais. Porque antes a gente sabia que, né, as mulheres viviam até 50 anos, por exemplo. Sim. Então, de repente, ela não convivia com o filho por muito tempo. Isso tem feito com que a mulher cada vez mais procure engravidar mais tarde, doutor? Não tenho dúvida disso. Essa modernidade que chegou com a nossa geração aí, né? Essas mulheres cada vez mais no mercado de trabalho e querendo se desenvolver profissionalmente, independentes, sem depender financeiramente do homem, sem ter casamentos arranjados, que aconteciam muito no passado, né, Abi? Tudo isso fez com que a mulher também decidisse o momento de ser mãe. Então, o momento de ser mãe não é mais o que a sociedade quer, é o momento que ela quer. Né? E o momento que ela quer, às vezes, vai ser um pouco tarde. Quando não é tarde demais, que às vezes acontece também, né, Abi? A gente tem que conversar sobre os riscos de uma gravidez tardia realmente. E a maturidade também, né, doutor? Acho que a maturidade ajuda um pouco também nessa questão, não ajuda? Léo, ajuda demais. Se a gente for pensar em termos psicológicos, a gestação tardia ela é boa. Porque a mulher está estável emocionalmente, está estável no trabalho, ela já está numa outra fase de vida. Os filhos criados por essas mulheres, aparentemente tem estudos que mostram que eles são direcionados de uma forma mais adequada, porque é uma mulher que tem uma estabilidade emocional muito maior do que uma menina de 20 anos. Sim. É incomparável, né? E existe uma tranquilidade que às vezes uma pessoa de 20 anos não tem. Né? Então isso contribui muito para essa criação desses filhos. Mas aí vem os riscos que são... né, doutor? Porque eu até ia falar isso do envelhecer, né? Porque antes a gente sabia, né, as mulheres viviam menos, ok, né? 50 anos a expectativa de vida mudou, está muito maior. Mas o que a gente tem interno em relação aos nossos hormônios, isso não mudou, né, doutor? Existe um tempo para isso? Infelizmente não, Abi. O que acontece? As mulheres, elas continuam lindas aos 40 anos hoje, né? Jovens, joviais, cheias de energia. Diferente da época da minha avó já. Se a gente fosse olhar lá naquele passado, né? Nossas avós aos 40 e poucos anos eram senhoras. Sim. Eram senhoras. Sim. E hoje as mulheres de 40 anos são super jovens. O problema é, os ovários não acompanham da mesma forma. Existe um envelhecimento natural ovariano, que é um processo que a gente não consegue ainda frear. Não tem nada que a gente consiga minimizar o envelhecimento ovariano. As coisas que a gente sabe, é lógico, hábitos de vida saudável, aquelas coisas que a gente fala sempre, né? Não fumar, a gente sabe que pode prorrogar um pouquinho mais, mas não é que vai prorrogar, vai deixar de diminuir, né? Porque aquelas pacientes que têm hábitos não saudáveis podem diminuir ainda mais esse tempo de vida do ovário. E o fato desse envelhecimento da mulher interno faz com que tenha gêmeos, doutor? Como é que funciona esses que parece que vem mais forte? Como é que funciona isso? A gemelaridade é uma das coisas que pode acontecer também nessa gestação tardia. Porque o que acontece? O ciclo da mulher fica meio esquisito. Ela está utilizando os últimos óvulos que ela tem na vida, né? E vez ou outra ela vai ter um estímulo para ter 2 óvulos ao mesmo tempo. Então pode ser que ela ovule dois de uma vez. Que seria os gêmeos diferentes, tá, Léo? Os gêmeos dicoriônicos. Os gêmeos monocoriônicos não tem uma diferença significativa nessa população. Mas os dicoriônicos, sim, existe um aumento realmente com o passar da idade. Quando a gente fala disso, doutora, a gente fala
dessa forma, né? Pode acontecer, mas existem uns riscos, certos riscos. O que a gente tem que ter em mente, né? Esses dias eu estava até lendo sobre isso e falou assim, é interessante a mulher se planejar, independente da idade, porque receber a criança, ela também tem que preparar o seu útero, e a gente sabe que com o tempo a gente também pode ter miomas, Então, como que isso funciona, doutor, para que a gente se prepare, né, para ter uma criança após os 37, 40 anos? Acho que o grande ponto, Abi, que a gente tem que ter em mente é que, com o passar da idade, doenças começam a surgir também. Então, hipertensão, diabetes, doenças da tireoide, obesidade. O ganho de peso ele é progressivo ao longo da vida da mulher. Sim. Então, a gente sabe que tudo isso pode vir associado. Além disso, a mulher que engravida após os 40 anos, ela pode ter outras doenças em maior probabilidade. Então, pré-eclâmpsia, que são as doenças hipertensivas da gestação, pode ter diabetes gestacional e pode ter algumas outras complicações também, de placentárias, restrição de crescimento intrauterino. Então tem algumas outras coisas que podem surgir. Em relação ao preparo, o que a gente tem que fazer é básico para toda gestante, é consulta pré-concepcional. E tentar deixar tudo pronto para a gestação começar da forma mais saudável possível. O que isso quer dizer? Se eu tenho pressão alta, eu vou fazer o controle da pressão antes de engravidar. Se eu tenho diabetes, eu vou deixar os níveis glicêmicos perfeitos para engravidar. Se eu tenho doença de tireoide, eu vou controlar a tireoide. Então, tudo isso deve ser feito antes da gravidez. Porque a gente já sabe que fez 40 anos ali já é uma gravidez de alto risco. Porque podem surgir problemas mesmo e complicações. E gêmeos mais ainda. E gêmeos mais risco ainda. né? Aumenta o risco de pré-eclâmpsia mais vezes, aumenta o risco de diabetes gestacional, aumenta o risco de problemas placentários, de restrição de crescimento. Pode aparecer um monte de coisa, Léo. Boa. A gente já tem perguntinha? Vamos Para lá. incentivar o pessoal, eu já vou fazer ela agora. Vamos lá. Da Marisa, de Nova Cruz, Rio Grande do Norte. Boa tarde, Abiléu e doutor. Descobri dia 31 de outubro uma gravidez ectópica de 8 semanas. Senti muitas dores. Foi necessária uma cirurgia para retirada da trompa. O que fazer agora? Eu tenho 39 anos. E aí, doutor? Pergunta da Marisa procede, é frequente, tá, Abi? Assim, É. frequente que eu digo, às vezes a gente se esbarra, porque uma vez que você começa a tentar engravidar tardiamente, você também está sujeito aos riscos da gravidez no momento mais tardio. E aí, se ela não dá certo de primeira, você está com mais medo porque seu tempo está acabando. Então, geralmente acontece isso, Marisa. Mas a orientação que eu tenho para te dar agora, Marisa, é continuar engravidando, tentando engravidar, na verdade. Se tem uma trompa ainda, você tirou uma, você tem a outra. Essa outra continua funcionando e te permite engravidar de novo. Então, é tentar e torcer para essa gestação evoluir bem na próxima. Doutor, e existe, por exemplo, a mulher que já teve filhos, vamos supor, com 20 e poucos anos ela já teve filhos, e de repente engravida de novo aos 40 ou depois. É mais fácil para ela do que para uma mulher que nunca teve uma gravidez, por exemplo? Não tem tanta diferença, sabe? Tanto que a gente considera uma gravidez que após 10 anos do primeiro filho ali, a gente chama isso de reestreia. Reestreia gestacional. Então, passou de 10 anos Gostei ali... do nome. Reestreia. Vamos pro palco, né? Reestreia, vamos pro palco. Gostei. Reestreia, tá Porque é reestreando. tudo muito novo Aí, de novo, pro né? parto, então aquela história de que a gente tinha, por exemplo, o segundo filho no parto normal é mais tranquilo. Para essas mulheres que têm mais de 10 anos, parece não ser. Ela parece se comportar como uma paciente que está parindo pela primeira vez. Entendi. E tudo Então, muda também, né, doutor? Porque você imagina, Se é muito moderniza tempo tudo, depois, né? Muito tempo depois. Eu achava que não. Eu achava que não. Então Se já não. tive, é mais fácil ter, ou enfim. Que interessante isso. E quais... Ficou grávida, doutor? O que eu tenho que ficar atenta, por exemplo, em relação aos exames, para ver em relação às crianças, os cromossomos, o que pode acontecer? Esse é o grande ponto, assim. O fato de ter ficado grávida não garante que vai ter um filho saudável. Né? A gente tem algumas questões aí que podem envolver essa gravidez tardia. A primeira delas, o risco de abortamento. Ele é alto. Então, se a gente pega uma mulher de 40 anos, o risco dela abortar é em cerca de 50%. Nossa, é muito Então, alto. na população geral, ali é em torno de 20%, numa mulher que tem 40 anos já é 50%. Então, ela engravidou, ela já tem um risco de abortamento alto. Por quê? Porque nessa fase, os óvulos já não estão tão bons mais. E eles têm uma predisposição a fazer alterações genéticas. E essas alterações genéticas fazem com que o embrião não seja viável. A natureza fala assim, olha, esse embriãozinho com as alterações genéticas que tem, ele não é um bebê viável e por isso a gente precisa abortá-lo. Então acontece isso. Então essa é a primeira coisa. Segundo, se vence essa primeira etapa, aumenta o risco de alterações cromossômicas. A principal delas, síndrome de Down. Né? Então o risco ele vai aumentando progressivamente com a passada da idade. De forma que depois dos 40, esse risco aumenta muito. Dos 40 para os 41, para os 42. Então isso vai aumentando progressivamente.
Então, é essa atenção que a gente tem que ter também. Sem falar em outras malformações que também podem vir. Que aí não tem ligação com genética, mas que também podem acontecer. E quando você fala em genética, doutor, é possível, por exemplo, uma mulher fazer um exame genético para já precaver isso antes? Ou isso não influencia? A única forma que a gente teria de fazer isso seria uma fertilização in vitro, com uma biópsia de embrião. Essa biópsia de embrião a gente manda para uma análise genética cromossômica e transfere só o embrião saudável. Mas assim, Abi, isso é inviável para a maioria das pessoas. Sim. Isso é inviável, inclusive, no meu consultório. Não vou virar para meu paciente e falar assim, olha, então, se tem 40 anos, vai começar a tentar engravidar agora, vamos fazer uma fertilização, porque é mais fácil, a gente vai lá e... Porque a gente também tem que entender que a gente não tem que mudar o curso todo da natureza, né? A natureza ela é muito sábia. E na maioria das vezes, esses nenéns que nascem sindrômicos, eles fogem, eles escapolem realmente do controle natural, né? Então, e a fertilização in vitro, ela pode trazer outras alterações que você se livra dessa, mas você não está livre de outras malformações, por exemplo, que podem vir com a Os riscos com a fertilização. aumentam mais. Os riscos aumentam. Então, assim, pesando o risco-benefício na prática, a gente não recomenda isso. Simples assim. A não ser que ela já tenha uma infertilidade, esteja tentando há um tempo e ela vá para a fertilização in vitro. Aí sim a gente pode considerar. Nós temos um depoimento especial, doutor, para assistir. Vamos lá. Vamos lá. Olá, tudo bem? Eu chamo Juliana, eu tenho 42 anos, eu sou mãe da Isabela, de 18, e da Rafaela, de 15, sou esposa do chefe Léo e agora mãe das gêmeas que eu tô esperando, a Sara e a Clara. Bom, como foi a descoberta dessa minha gestação? Não foi algo esperado nem programado. Então eu vou dizer para vocês que eu fiquei muito assustada, não foi fácil. Hoje eu estou bem mais tranquila, mas foi de forma natural, eu não fiz tratamento algum, não fiz FIV, não fiz nada disso, mas existem algumas diferenças por conta da minha idade. Existem diferenças que eu não passei lá atrás, há 15, 18 anos atrás, nas outras gestações. A diferença é que hoje eu não posso deixar seguir livre, eu preciso tomar alguns cuidados. Só que eu não vejo como malefícios, eu vejo realmente como cuidados, porque você se dedica mais a cuidar da sua saúde, a tomar as vitaminas corretas, a cuidar da sua alimentação, a praticar exercício, tudo isso. Porque, como eu disse, a gestação após os 40, ela é considerada uma gestação de risco. Uma gestação gemelar também é considerada uma gestação de risco. Uma gestação onde você tem um mioma, que é o meu caso, também é um fator de risco. Então, no meu caso, eu só tenho fator de risco. Mas a gente precisa tomar os cuidados adequados, seguir as orientações e não entrar em pânico. Então eu tô aqui para encorajar as mulheres que pretendem ser mãe depois dos 40 anos, que é possível de forma natural. Só o recado que eu tenho para dar é: se cuidem, cuidem da sua saúde, cuidem da sua alimentação e o resto vai fluir. É só bênção. Se Deus manda, Ele sabe o que faz. Queria agradecer a TV por essa oportunidade de deixar eu falar, porque foi tão difícil eu encontrar pessoas que falassem sobre o tema quando eu estava desesperada lá atrás. Então isso é muito importante. Parabéns pela pauta, parabéns pelos esclarecimentos e, torçam por mim, que daqui a pouco tá aí. Um beijão, gente! Beijo, Ju. Sensacional. Beijo, Ju. Sensacional, hein? É isso, Não doutor. é? Pra gente foi uma surpresa, a gente não esperava. A gente já tem duas meninas, uma de 18, uma de 15. A gente estava em outra fase da vida, tipo assim, uma pra faculdade, até logo, vamos se divertir agora. Agora a gente vai se divertir de uma maneira diferente. E pra gente foi realmente um susto. Eu imagino. A Ju teve Gemelar ainda, né, Abi? Então, isso é um susto dobrado, né? Dobrado. 2 vezes. E a Ju teve um probleminha de diabetes, enfim, mas ela conseguiu controlar super bem. E é muito grave o problema da diabetes em si nessa gestação, né, doutor? Uma gestação. Na verdade, em toda gestação a gente tem esse risco, né? Hoje, quando a gente olha o percentual de mulheres que vão ter diabetes na gestação, isso gira em torno de 18%. É muita gente. É como se eu pegasse a cada 5 mulheres que sentar para iniciar um pré-natal, uma vai ter diabetes na gestação. E isso é um número muito alto, né, Léo? E o diabetes, ele pode fazer com que haja várias complicações. Sabe aquela coisa de bebê gordo que voa adora? Não é saudável, gente. Então, bebê que nasce acima de 4 quilos, 4,5 quilos, em geral, não é bebê saudável. Geralmente é um bebê que teve alguma complicação aí por diabetes, que teve alguma outra coisa
nesse sentido. E isso pode trazer várias repercussões, inclusive lá para o futuro desse bebê. Se não cuidar do diabetes durante a gestação, esse bebê tem aumento de risco de diabetes, de pressão alta, de síndrome metabólica, alterações de colesterol, de triglicérides. Então você vê o impacto que uma gestação pode fazer numa criança para o resto da vida. Então, fora outras complicações como óbito fetal intraútero, né, quando não bem acompanhado. Então tem muita complicação que pode acontecer. Perguntinhas, Vamos temos lá. mais, vamos lá. Da Rafaela, tenho 42 anos, ainda não tenho filhos, porém ainda penso em engravidar. Mas eu tenho múltiplos miomas, cisto no ovário e espessamento endometrial. Tenho chances de engravidar, e aí, doutor? Ô, Rafaela, se eu soubesse, né, gente, as chances, quem diz, não somos nós, Rafaela. Assim, a única coisa que a gente pode dizer é que após a menopausa, a chance de gravidez ela não existe mais. Mas enquanto há ciclos menstruais regulares ou ainda irregular também, tem menstruação vindo ali pelo menos a cada mês ou 2 meses, 3 meses, que pode acontecer naquele momento de irregularidade, tem chance de engravidar. Então, para a natureza, tem coisas aí que são maiores. Você pode ter um monte de problemas. Você vê a mesma Juliana, né, Sim. que tem lá mioma, que estava com 40, ela engravidou com 41 anos, 41 anos. Então, tudo pode acontecer. Vai depender também da natureza. Não tem como a gente definir. O fato é, as chances, elas vão diminuindo com a idade. Eu tenho que ser realista com você, né? Então, não vou te dizer que você tem a mesma chance de engravidar de uma mulher de 20 anos. Não tem. Né? Então, eu estaria mentindo para você. Se a gente for pensar, as chances de uma mulher engravidar ao redor dos 40 anos ali é em torno de 50%. E isso vai caindo com o tempo. Vai passando o Isso tempo. em um ano. Em um ano de tentativa, 50% das mulheres vão engravidar. Para você ter uma ideia, nas mulheres ali até 30 anos, isso gira em torno de 80%. Olha, é uma diferença É uma muito diferença grande. grande. Bem com o grande, tempo. né? É. E a gente consegue ver isso também em exames. Tem aquele milleriano, doutor? Ah, o antimileriano. Isso, o que que ele é? O antimileriano, Abi, ele é um hormônio produzido pelos folículos pequenininhos dos ovários. O que isso quer dizer? São folículos potenciais a produzirem óvulos. Tá? Então, basicamente, seria isso. E esse hormônio, quanto mais hormônio a gente tem, mais significa que a gente tem folículos que podem produzir óvulos. Só que isso, Abi, garante pra gente o quê? Tem reserva de óvulos. Eu tenho um número de óvulos adequado. Isso não garante qualidade desses óvulos. Então, isso não garante potencial reprodutivo. Entendi. Então, se ela tiver um antimileriano super alto, mas ela tiver 44 anos, a chance dela engravidar é pequena. Olha que interessante. Porque a idade dela impacta mais do que o antimileriano alto. E ao contrário, se eu tiver uma mulher com 30 anos com antimileriano baixo, ela tem maiores chances de engravidar do que essa mulher de 44 anos com antimileriano Pela alto. qualidade, porque Pela ele é mais qualidade novo, dos óvulos. vamos dizer assim. Porque, no final das contas, cada mês que a mulher ovular, ela ovula um só. Mesmo que ela tenha antimileriano baixo, ela ovula um só. Isso traduz o que pra gente? Pode ser que ela vai menopausar um pouco mais cedo, essa mulher jovem que tem um antimileriano baixo. Mas isso não significa que aquele óvulo que ela está produzindo ali seja ruim. Ela pode engravidar com aquele óvulo que está sendo produzido ali. Interessante, né? Muito interessante. Mais uma perguntinha. Vamos lá. Da Fabiana. Olá, boa tarde. Tenho 43 anos. Tive a minha filha aos 42 anos por meio de FIV. Tive pré-eclâmpsia. O doutor falou disso. Ó. Gostaria de saber se é seguro engravidar novamente. Obrigada, adoro o programa. Beijos, beijos para você, Fabi. E aí, doutor? Olha, Abi, existe hoje uma possibilidade de prevenção da pré-eclâmpsia. Essas mulheres que têm idade avançada, que têm outros fatores complicadores, por exemplo, a Juliana, que tem gestação gemelar, elas têm indicação de tomar uma medicação que é o AS, o ácido aquele AS. Sim, AS infantil. AS infantil, comum, exato, que a isso. gente... E tem indicação de tomar o cálcio. Esses dois medicamentos, na verdade, o cálcio e o suplemento, esses dois juntos, eles têm uma possibilidade grande de prevenir a pré-eclâmpsia. Então, eu não sei se ela tomou na primeira gestação, provavelmente não, porque isso eu ainda vejo na prática clínica os médicos não utilizando essas medicações. E com isso você pode prevenir a pré-eclâmpsia numa próxima gestação. Claro, não 100%, mas a gente diminui as chances de que ocorra. Mas o fundamental é definir esse desejo reprodutivo com o casal, né? Não sei com quem você é casada, enfim, mas conversar realmente com a parceria sua para ver se tem desejo de ter mais filhos e enfrentar os riscos, né, gente? Assim, é pesar risco-benefício. Risco tem sempre, né? Na vida, tudo é risco-benefício. É. Não tem jeito. Exato. Né? Então, é pesar tudo isso. E pensar também, por exemplo, se vier um neném com síndrome de Down, vou ficar tranquila? Já estou feliz, me realizada com a maternidade agora? Acho que são pontos também para a gente pesar, né?
Porque, às vezes, já teve já está realizada emocionalmente, como mãe, e tudo, às vezes, ter um segundo vai colocar um risco muito grande, porque aos 42 anos, a gente está falando aí de um risco, Abi. Muito grande, né, É doutor? muito grande. É muito grande de vir um neném com síndrome de Down. Eu não lembro de cabeça aqui, lógico, mas vamos dizer que é 1 para 50. Então, vamos dizer que é 2%. Não acho um risco tão pequeno, é um risco que tem que conhecer que ele existe. Sim. É um risco grande, sim. Então, É necessário pesar. é necessário muito bem. pesar. Pesar risco-benefício. Porque, olhando para a mulher, a gente tem que ver mulheres hoje engravidando. A gente faz muito hoje ovo-recepção. Né? Então, mulheres que passam do tempo ali, que já não tem óvulos bons, que não tem óvulos de qualidade, a gente pode fazer o que a gente chama de ovo-recepção. Uma outra mulher mais jovem doa óvulos e essa mulher pode engravidar. A gente vê várias aí. Acho que Viviane Araújo se manifestou publicamente falando que ela fez uma ovo-recepção. Então, tudo isso é importante entender também que existe esse tipo de possibilidade para eventualmente pegar um óvulo mais saudável e aumentar as chances de gravidez. Porque ela também falou que a gestação dela foi de FIV, né? É. Pode ser que ela nem consiga mais, a não ser que ela já tenha embrião congelado daquela época. Não dá para saber. Tem que realmente conversar e discutir com o seu médico. Boa. Eu acho que esse é o melhor conselho, né? O seu médico, o seu esposo, a sua família, né? E medir os riscos, os benefícios, tudo com muito amor e muita responsabilidade, né, doutor? É isso aí. E sempre lembrar, quer engravidar com idade avançada? Consulta pré-concepcional. Isso é fundamental. Então não vai engravidar sem conversar com o seu médico antes. Porque às vezes você fala, mas eu vou demorar porque eu tenho 40 anos, eu tenho pacientes de 40 anos que engravidaram no primeiro mês de tentativa. Então, tem aquelas que não vão engravidar nunca, né? Tentando. Tem aquelas que vão engravidar no primeiro mês de tentativa. Quem é você? Não sei, até tentar. Então, para tentar, faça a consulta pré-concepcional, se avalie completamente, estabilize tudo que precisa estabilizar e aí sim, encare a gravidez. Boa. Se você de casa tem mais dúvidas, aproveita para fazer pra gente, o doutor já volta, mas também pode perguntar pelo Instagram, @Dr. Fabiano Serra, o YouTube também, Dr. Fabiano Elisei Serra, e o site fabianoserra.com.br, você vai ver muitos nenéns nascendo. É isso aí. Doutor, muito Obrigado, obrigado, gente. viu? Obrigado. Foi ótimo. Obrigada, foi ótimo, como sempre. E sucesso, né? Tá Obrigado, chegando, né? Tá em breve, 8 meses já, doutor. Pois Tá é, quase lá. é isso. Tá Bobear- quase lá, né, doutor? bobear, nasce antes de eu voltar aqui, hein? Tá quase lá, meu.